A primeira vez que eu escutei falar do terço luterano foi uma pessoa que me mandou mensagem na internet perguntando: Pastor Lauro, mas existe terço luterano? Eu falei: olha, eu sou formado na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, teologia, desde 1990. Eu nunca escutei falar do terço luterano, então não existe não. Não, pastor, existe, está lá na internet. Eu falei: é verdade? Aí eu falei: então vamos lá ver esse terço luterano. E rapaz, e não é que está mesmo lá na internet? Não é que está lá o terço luterano e se quiser eu posso até comprar um para mim? Interessante isso, né? E aí, o que é que você acha disso? Tem gente na internet afirmando que o terço luterano é uma prática interessante para a nossa vida devocional nos dias de hoje, inclusive para os cristãos luteranos. É por isso que eu quero falar sobre isso com você aqui hoje. Terço luterano, tradição ou invenção? A pergunta que eu coloco é: será que nós luteranos e o cristão em geral precisamos de um terço luterano para a nossa vida espiritual, mas que não fazem parte da nossa fé e da nossa tradição? Essa é a pergunta que eu coloco. O tal terço luterano é basicamente uma adaptação do rosário católico. Ou seja, é alguém que tinha muita familiaridade com o terço católico que inventou esse negócio. Ele mantém o cordão com as contas, aquelas bolinhas que você pega e vai passando, mas substitui as orações marianas por outras orações. Pai Nosso, a oração do coração, Senhor Jesus Cristo, tem piedade de nós. O Glória ao Pai, o Magnificat de Maria, e além disso ele conserva os chamados mistérios. Mistério do nascimento de Jesus, mistério da crucificação, mistério da ressurreição, mistério do Pentecostes, mas é verdade, com pequenas adaptações. Ou seja, o tal terço luterano é o mesmo rosário católico, porém cristocêntrico, com aquele esforço de colocar Jesus no centro. Mas e por que eu sou pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Desde 1990 eu sou formado em teologia. Por que eu não conhecia o terço luterano? Por que a IELB? E o luteranismo confessional, ortodoxo, o luteranismo raiz? Por que não adotamos o terço luterano? É simples, é porque a nossa herança luterana, é porque a nossa prática espiritual cristã, centrada na Bíblia e na palavra e na orientação do Senhor Jesus, não pede, não requer, não ordena, não manda, e nós não precisamos de um terço luterano ou qualquer outro nome que queira dar para ele. Por mais interessante que alguém pode achar que seja ter um terço para rezar ou para orar na igreja. Lutero, lá no começo, já nos ensinava que a oração nasce, ela brota, ela flui da fé na promessa de Deus. E não da dependência de cordões, de contas, de objetos ou métodos para se praticar e para se viver a oração. Não é disso que depende a nossa oração. Jesus nunca entregou contas para os seus discípulos orar, mas ele nos deu palavras simples e profundas. Lucas capítulo 11, versículo 2. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Com essas palavras, Deus nos quer atrair carinhosamente para Ele, como nosso Pai querido, e nós como seus filhos amados. É dessa maneira que Jesus nos ensinou a orar. Não precisamos de estruturas externas para que Deus escute as preces, a oração dos seus filhos amados. O próprio Jesus quebrou essas estruturas eternas quando, de braços abertos na cruz, ele falou para o Pai e ele mostrou ao mundo: está consumado, está realizado, está feito, está acabado. Agora nós temos caminho, acesso direto ao nosso Pai. Essa semana eu fui visitar uma pessoa que estava com problema de saúde. Salmo 50:15.
Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e você me glorificará. É simples assim. Acesso direto ao nosso Pai Celeste, porque Cristo Jesus nos liga e nos leva ao nosso Pai. Mas essa prática, a gente precisa de alertar. Tem um risco, sim. E essa é a razão pela qual eu estou vindo aqui, para esclarecer para todos vocês que passam pelo meu perfil e acompanham as nossas postagens. Qual é o risco? Essa prática pode e gera confusão teológica no meio da nossa igreja. E quem quer que seja que tenha feito não é referência à autoridade teológica para introduzir uma prática que gere confusão teológica na vida da igreja. Eu interpreto e entendo que essa prática nos aproxima de uma espiritualidade romana. Com todo o respeito que eu tenho a todos os irmãos católicos que vivem a sua fé na sua simplicidade, na sua igreja e que buscam o conhecimento da palavra de Deus e que são cristãos batizados, revestidos de Cristo, como na nossa tem, como lá tem, em outras igrejas tem. Eu volto a dizer, eu interpreto que essa prática é uma tentativa de nos aproximar dessa espiritualidade romanista, que rompeu há muitos anos atrás com Lutero, cujas doutrinas já foram definidas nas reuniões onde se formou a Confissão de Augsburgo e na elaboração posterior de todos os documentos confessionais luteranos que estão no Livro de Concórdia. Ou seja, a Reforma já corrigiu essas práticas de levar as pessoas a pensar que a oração só tem valor se for feita de forma repetitiva. Meus amigos, mesmo que alguns evangélicos não gostem de orar o Pai Nosso, nós cristãos luteranos oramos. Um Pai Nosso simples, feito com fé no coração. Ele vale mais do que 10, 20, 30 Pai Nosso falado por falar. A verdadeira riqueza devocional luterana está na palavra de Deus, está no Inário Luterano, está no Castelo Forte, nos 5 Minutos com Jesus, Reflexões Diárias, está no Catecismo Menor de Martinho Lutero. Não precisamos importar práticas estranhas à nossa tradição, estranhas à nossa doutrina, estranhas à palavra de Deus. Não precisamos. Temos tanta riqueza teológica, espiritual, bíblica, que nos apontam Cristo Jesus e a salvação, a justificação pela fé e a vida em amor. Não, meus amigos, não. Não é o terço luterano que nos aproxima de Deus. Mesmo não é. É a palavra de Deus que nos convida. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, sempre que nós tivermos necessidades. Confere aí, Hebreus 14:16. A verdadeira paz para a alma não está no terço, não está nas contas, não está nos cordões. Ela está na cruz de Cristo. Ela nos é dada pela palavra. Ela nos é dada pelo sacramento. Nós somos convidados a permanecer com gratidão ao nosso Deus e Pai e sendo zelosos na nossa vida em igreja. É assim que nós vemos essa questão do terço luterano. Como é que você interpreta? Terço luterano, tradição ou invenção? Eu tenho clareza da minha resposta. Tenha essa clareza você também. E Deus nos abençoe na nossa vida espiritual.